O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. E a gente vai corrigir esse exercício aqui, ó, que ele fala assim: calcule as potências. Então a gente tem que calcular todas essas potências aqui, ó, que o exercício nos deu. É um exercício básico. Aqui a gente não vai usar as propriedades das potências ainda, né? Vai ser nos próximos vídeos aí, a gente vai estar usando as propriedades das potências. Mas aqui a gente vai estar usando aí, né, potências de números, né? Número elevado a uma determinada potência. Isso aqui é importante, é fácil, mas assim, tem gente que não sabe, tem gente que se perde. Nos que é fáceis ainda, tipo assim, ó, 13 elevado a 2. A gente sabe que é 13 vezes 13. Só que tem alguns que dá uma certa complicada aí pro pessoal, tá? Então eu quero resolver isso ali, ó. Primeiro, 13 elevado ao quadrado, a gente sabe que é 13 vezes 13. Então eu quero fazer essa conta aqui com vocês. 13 vezes 3, vamos fazer a conta, ó. 3 vezes 3 dá 9. Certo? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1 dá 3. Aí você bota o sinal de mais, né? Aqui sempre embaixo do 9. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Isso aqui é 9. 3 mais 3 é 9. 3 mais 3 é 6. E o 1 com o 0 que tem aqui, né? Dá 1. Então, 13 vezes 13 é 169. Certo? Isso aqui é uma conta simples, né? Só que é interessante que você saiba fazer na mão. Geralmente a gente pega essas contas e bota tudo na calculadora. E aí, às vezes, a gente acaba se perdendo, né? E não sabendo como resolver essas contas na mão. Então, é importante que você saiba resolver isso aqui na mão também, tá? A gente tem aqui também, ó, 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, ó, eu vou pegar o 2 aqui e vou multiplicar ele em 7 fatores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 7 vezes, certo? E isso daqui vai dar 128, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 128, que é 2 elevado a 7. Aí a gente tem aqui, ó, 29 elevado a 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Né? Então, independente se seja um número grande, um número pequeno, esses detalhes são importantes, a gente sempre está lembrando. Já vi gente colocar, quando vê um número elevado a 0, botar o próprio número, e não é. O que é o próprio número é quando a gente tem assim, ó, 7 elevado a 1 é o próprio 7. Agora, quando a gente tem um número elevado a 0, é sempre 1. Inclusive, aqui no meu canal tem um vídeo onde eu explico o porquê que todo número elevado a 0 dá 1. Eu explico de 3 jeitos diferentes do porquê todo número elevado a 0 dá 1. Se você quiser, assista, é interessante. Bom, aqui eu tenho uma outra potência, ó, menos 6 elevado a 3. Menos 6 elevado a 3 é o quê? Menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. Aí você faz a regra de sinal primeiro, ó, menos com menos dá mais com menos, menos. Aí você faz a multiplicação. 6 vezes 6 vezes 6, 216. Com menos aqui, menos 216. Ok? Aqui a gente tem, ó, menos 6 elevado a 3. Sem parênteses. Olha a diferença daqui para cá. Aqui eu estou elevando a 3 só o número. Aqui eu estou elevando a 3 o 6 e o sinal de menos. Então eu vou multiplicar o menos, né? Eu comecei fazendo a regra de sinal, eu falei, faz primeiro a regra de sinal. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Aí você faz a multiplicação. 6 vezes 6 vezes 6, 216. Certo? Então com menos aqui ficou menos 216. Aqui não, aqui o que eu estou elevando a 3 é só o 6. Então esse menos fica aqui na frente, eu boto parênteses, 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 vezes 6, 216. Com esse menos aqui, ó, também por coincidência vai dar menos. Só que se fosse um número par, por exemplo, se fosse, por exemplo, aqui, ó, 6 elevado ao quadrado, né? 6 elevado ao quadrado ia dar 36. Só que aí depois, se fosse menos 6 elevado ao quadrado sem parênteses,
ia dar menos 36. Aqui calhou dos dois dar negativos, porque o número negativo elevado a um expoente ímpar sempre é negativo. Mas se fosse um expoente par, aí seria positivo esse resultado aqui, tá? Bom, aqui ó, a gente vai ver aqui, a gente tem um número negativo elevado a um expoente par, olha só. Menos 1/3 elevado a 4. Menos 1/3 elevado a 4 é menos 1/3 vezes menos 1/3 vezes menos 1/3 vezes menos 1/3. Começa fazendo a regra de sinal. Menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Então o resultado fica positivo. Aí agora você faz a multiplicação das frações. Multiplicar a fração é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, 1 sobre 81 positivo, né? Ó, porque agora a gente tem uma potência elevada a um expoente par. Isso é interessante também. Como a gente está falando de propriedades de potência, é interessante a gente ressaltar isso. Quando a gente tem uma potência elevada a um número negativo, né? Um número negativo elevado a uma potência positiva, né? Desculpa, elevado a uma potência par, o resultado é sempre positivo. Quando você tem um número negativo elevado a um expoente ímpar, é sempre negativo, tá? 8/5 elevado a 3. 8/5 elevado a 3 é 8/5 vezes 8/5 vezes 8/5. Multiplicação de potência, multiplicação de fração, é só você multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 8 vezes 8, 64, vezes 8, 512. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então fica 512 sobre 125, tá? Como aqui o número é positivo, normal, tranquilo, então é só fazer aí o produto de fatores da base, né? Outra conta aqui que eu quero fazer com vocês, ó. A gente tem aqui 3,3 elevado a 2. 3,3 elevado a 2 é 3,3 vezes 3,3. Certo? E aí, então, vamos fazer essa multiplicação com vocês, ó. 3,3 vezes 3,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3 aqui, 9. Bota o sinal de mais. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Esse 9 aqui com 0 mantém. 9 com 9 dá 18, né? Fica 8 e sobe 1. E aqui dá 10. Certo? Duas casas após a vírgula, ó. Temos duas casas aqui, então conta uma, duas e bota a vírgula. Então isso daqui é 10,89. Vou refazer isso aqui porque eu sei que tem gente que se embanana na multiplicação com número com vírgula. Você faz a multiplicação normal e esquece a vírgula. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Aí você bota o sinal de mais sempre na primeira casa aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Aí você soma 9 com 0 que está aqui, dá 9. 9 mais 9 dá 81. Fica 8 e sobe 1. Né? Desculpa. 9 mais 9 dá 18. Fica 8 e sobe 1. Certo? E aí 9 com 1 que subiu dá 10. Então... aí depois você conta, né? Por fim, você conta as casas que tem aqui após a vírgula. Ó, temos duas casas, então conta a vírgula sempre tá aqui, né? Uma, duas e bota a vírgula. 10,89. 7 elevado a menos 2. 7 elevado a menos 2 é 1 sobre 7 elevado a 2. 7 elevado a 2 é 49, então 1 sobre 49. 5 sobre 2 elevado a menos 3. 5 sobre 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 5 sobre 2 elevado a 3. 5 sobre 2 elevado a 3 é 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então fica 1 sobre 125 dividido por 8. Aí aqui a gente tem uma divisão de fração. Então, escreve 1 em forma de fração, é a primeira vezes o inverso da segunda. 8 sobre 125. Multiplicação de fração, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 125, 125.
Então ficou 8 sobre 125. Aqui temos menos 9 elevado a menos 2. Isso é 1 sobre menos 9 elevado a 2. Então, menos 9 elevado a 2 é menos 9 vezes menos 9. Menos com menos dá mais. 9 vezes 9, 81. Então, fica 1 sobre 81. Então, calculamos aqui nessa aula algumas potências, né, interessantes aí que vocês saibam resolver. Principalmente resolver essas contas assim, ó, sem utilizar a calculadora. Porque às vezes a gente fica tão naquela de usar a calculadora o tempo inteiro, que quando chega uma conta para você fazer na mão, a gente acaba esquecendo, né? A gente acaba achando a maior dificuldade do mundo. Porque a tecnologia acabou, né, viciando aí as pessoas a usar sempre só a calculadora. Você pode usar a calculadora, desde que você saiba fazer as contas na mão.